Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que essa paz que excede todo entendimento seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família neste sábado, dia 27 de setembro. Que esse sábado seja um sábado abençoado. Você que está acordando logo cedinho pela manhã, que você tenha um dia tranquilo, uma manhã abençoada. Você que descansou um pouco mais, da mesma maneira, que o Senhor seja com você e que esse sábado seja um sábado poderoso em Deus e também na presença do Senhor. Bom, nós estamos aqui na Capela Hermes Stevanato e eu quero convidar você aí na sua casa, ou se porventura neste sábado você está trabalhando, a dobrar o seu joelho, se assim você pode, se não, dobre o seu coração, mas vamos todos buscar a presença do Senhor, clamar a graça do Senhor, buscar por nosso Deus. Faça isso, se ajoelhe se assim você pode, ou dobre o seu coração, mas vamos buscar a Deus, vamos orar. Muito obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Rendemos a Ti, Senhor, o nosso coração. Rendemos a Ti, Senhor, a nossa devoção. Rendemos a Ti, Senhor Jesus, tudo que somos e temos, Deus. Tudo está em Tuas mãos, Deus. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós precisamos verdadeiramente da Tua graça nesse dia, da Tua bondade, do Teu agir, do manifestar do Teu poder sobre nós, Deus. Vem sobre cada um, Senhor, que nesta manhã, nesse dia, se coloca, se dobra, Senhor, nessa hora, diante da Tua soberania, da Tua graça, Pai. Oh, Pai, vem, Senhor, tocar, Senhor, a cada um de nós, Deus. Haja, Senhor Jesus, de forma poderosa em nossas vidas. Deus, Tu conheces sabiamente o coração de cada um. Tu sabes, Senhor Jesus, aquele que está, Senhor, triste, aquele que está, Senhor Jesus, verdadeiramente, Senhor Jesus, com o coração abatido, Senhor. Oh, Deus Santo, que o Senhor venha trazer graça sobre esse coração, Pai. Que o Senhor possa acalentar, Senhor, que o Senhor possa cuidar, Deus, que o Senhor possa abraçar, Senhor Jesus, tirando, Senhor, toda a tristeza, toda a mágoa, toda a dor, Deus. Pai eterno, aquele que porventura está, Senhor, nesta manhã, Senhor Jesus, para baixo, depressivo, Senhor, desanimado, Pai, traz ânimo, Deus. Através do Teu Espírito Santo, anima, Senhor, esse coração, leva essa pessoa, Senhor, a querer viver, Senhor, o Teu sobrenatural, toca de forma poderosa, Deus, nessa vida e tira, Senhor Jesus, dessa depressão, Pai. Quebra, Senhor Jesus, esse mal em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, tem misericórdia, Pai. Pai, aquele que está, Senhor, preocupado, tem alguma situação a ser resolvida, tem alguma pendência, Senhor Jesus, quem sabe até mesmo uma coisa, Senhor Jesus, que tem tirado a paz, Senhor Jesus, uma conta ou algo que tem que realizar, Pai eterno, eu peço ao Senhor, Pai, dá, Senhor Jesus, sobre esse coração, Pai, a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento humano. Oh, Deus, toca, Senhor Jesus, e revela, Senhor, o Teu cuidado, Senhor, sobre essa vida. Faz essa pessoa descansar, Pai, nessa hora que essa pessoa se achega diante de Ti, Senhor. Traz, Senhor Jesus, esse toque de graça e alcança esse coração de forma poderosa, para que esse coração se acalme, se tranquilize e tenha, Senhor Jesus, o entendimento que o Senhor está no controle e que o Senhor tem um cuidado sobre as nossas vidas, Pai eterno. Aquele que está enfermo, Senhor, vem com cura. Restaura, Senhor, a saúde. Ministra graça, Pai. Eu oro e lembro, Senhor, nessa hora, pela vida do pastor Carlos, Deus. Ministra a Tua graça sobre o Teu filho. O Osvaldo, Senhor Jesus, coloca as Tuas mãos. A Bárbara, Deus, ministra a Tua bondade, Senhor Jesus. Alcança, Senhor, a cada filho Teu, cada filha Tua, Senhor, que está enfermo, que está enferma. Ministra, Senhor Jesus, cura nessa hora. Nós clamamos, Senhor Jesus, e declaramos cura, Senhor Jesus, sobre os enfermos, Deus. Que o Senhor possa trazer, Senhor Jesus, a Tua bondade, a Tua graça sobre essa vida, sobre esse Teu filho, Pai. Alcança cada um de nós. Tu sabes, Senhor, como estamos, Senhor Jesus, nesta hora. Tu sabes aonde tocar, o que falar, aonde agir. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa ter a liberdade
para, Senhor Jesus, nos instruir, para, Senhor Jesus, nos levar em direção à Tua vontade, Pai, a manifestar a Tua graça em nosso meio, Pai. Nós dependemos e precisamos do Senhor, Pai. Nós dependemos e precisamos da Tua bondade, da Tua graça. Eu oro, peço a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre a vida do pastor Joel, sobre a vida da Léo, que estão lá na Europa, Senhor. Ministra a Tua bondade sobre os Teus filhos, coloca as Tuas mãos de poder e graça, alcançando esses corações, que eles possam ser guardados, eles continuem a serem usados por Ti, para glorificar o Teu santo nome lá na Europa, no cuidado, Senhor, daqueles que são os missionários, e também daquilo que o Senhor tem como projeto, plano, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Traz também eles em paz, Senhor, em segurança, no tempo certo, que eles possam ser abençoados em tudo. Assim também abençoa cada pastor, cada presbítero, que ladeia o Teu filho aqui nessa igreja local, Senhor, cada um que auxilia, que esses pastores possam ser cuidados, guiados pelo Teu santo nome, e eles possam ser usados, Senhor, para glorificar a Ti. Abençoa, Senhor, a nossa irmandade, a cada um dos Teus filhos que congregam aqui, Senhor, neste local, que o Teu cuidado venha sobre todos nós. Nós dependemos, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua bondade e graça. Vem nos alcançar, Deus, vem nos tocar, Senhor, nesta manhã. Vem e fala conosco através do louvor entoado, através da palavra ministrada, que possamos ouvir, Pai, a Tua voz, ouvir, Senhor Jesus, o Senhor falar com cada um de nós, naquilo que o Senhor tem a tratar. Haja, Senhor Jesus, toma, Senhor, o nosso coração e a nossa vida, Pai eterno. Em nome de Jesus nós precisamos, nós dependemos de Ti, Santo Deus. Guia, Senhor Jesus, nosso coração. Faz, Senhor, a Tua vontade se cumprir sobre a nossa vida, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus, abençoa cada um dos membros, também abençoa cada igreja nossa regional aqui, Senhor Jesus, cada um dos Teus filhos que servem, Senhor, como pastor local. Também coloca as Tuas mãos e abençoa, Senhor, a nossa denominação, as igrejas espalhadas aqui no Brasil e no mundo, Senhor. O Senhor coloca as Tuas mãos sobre a irmandade, sobre cada filho Teu, sobre a igreja, Pai. Ministra também a Tua graça sobre os missionários que estão, Senhor, espalhados por esse mundo, os missionários da Missão Desafio e entre outros, Senhor. Que a Tua mesma mão, Senhor, poderosa venha sobre aqueles que levam e pregam o Teu Evangelho, Senhor, com verdade e graça, mediante a Tua palavra, Senhor. Que cada um deles possam se receber de Ti a Tua porção e o Teu cuidado nessa manhã, Senhor. E Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos e nos dobramos e rendemos, Senhor, o nosso viver diante de Ti. Pedimos que o Senhor possa falar com nós, com cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz, que ela seja, Senhor Jesus, audível e entendível ao nosso coração, de forma que possamos obedecer, viver, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, para que, Senhor Jesus, verdadeiramente sejamos, Senhor Jesus, segundo o Teu querer, Senhor, em tudo que viemos a realizar e fazer, Pai. Venhamos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Assim, Senhor, nós oramos porque cremos, Senhor, e acreditamos, Senhor Jesus, que o Senhor está a nos ouvir, mais do que ao nos ouvir, o Senhor está com a mão pronta, Senhor, para nos ajudar, para nos tocar e para tratar a nossa vida, Pai. Rendemos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Rendemos a Ti o nosso coração, a nossa devoção. E esse tempo, Senhor, que esse tempo neste sábado seja marcante e que seja, Senhor Jesus, um tempo de refrigério e paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor e agradecer o nome dEle, em nome de Jesus. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao nosso Deus, engrandecer o teu santo nome. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Thalita, que Deus te abençoe. Lembrando a vocês aí que estão neste sábado conectado com a gente, que a Thalita Estevanato está com o YouTube novo e também agora tem um clipe musical da música Verdadeiro Adorador, que você pode aí compartilhar, mandar para os seus contatos, também ouvir nesse sábado, né? Tem alguns irmãos e irmãs principalmente que gostam de colocar um louvor enquanto vão fazendo as coisas de casa, e aí está uma boa oportunidade para você ouvir um louvor que toca o coração, que fala conosco e também que glorifica a Deus. Então acesse aí Thalita Estevanato, buscando no YouTube Thalita Estevanato, um verdadeiro adorador, e também acesse o Instagram da Thalita. Nesse Instagram ela conta um pouquinho daquilo que levou e motivou ela a fazer essa canção, como que foi esse processo, e também um pouquinho dos bastidores ali da gravação desse clipe musical. Então faça isso, seja abençoado por esse louvor, também compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu já vou pegar os reclames do Plim Plim então, dona Angela, vamos embora? Nesse sábado, domingo, nós temos os nossos cultos às 10 horas da manhã e às 19 horas, culto de adoração e comunhão, aqui na nossa igreja local, Avenida Ultramarino, número 616, aqui no Lausanne Paulista. Participe, venha cultuar a Deus. Você que é membro, já tem um compromisso marcado. Você que está sem igreja, você tem uma oportunidade, pode vir aqui participar. Você será muito bem-vindo e você estará na casa de Deus
cultuando Deus, então faça isso. E você que está longe, além das fronteiras, ou porventura está enfermo, não pode vir participar de forma presencial, você pode assim participar através das nossas redes sociais. Nós transmitimos o culto às 10 e às 19 horas, através das redes sociais, no @obpc, manda aqui, seja no YouTube, seja no Facebook, você poderá participar do culto online. Amém? Glória a Jesus, era isso, né, dona Ângela? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos focar na temática, encerrando esta semana, mas, como eu sempre falo, encerra-se a semana, mas a temática tem que estar envolvida em nosso coração e praticada pelo resto da nossa vida. Essa semana, na semana 39 desse mês de setembro, falamos sobre foco e vamos falar hoje sobre foco. Josué 1:7, texto ao qual foi o texto escolhido na agenda Apacentar e ministrado nos cultos. E hoje nós temos mais uma porção da palavra de Deus na página 329 da agenda Apacentar o Pequeno Rebanho, o texto ao qual nós utilizamos a semana inteira. E esse texto é muito rico, irmãos. Talvez alguns possam até olhar e falar assim: nossa, foi o texto a semana inteira. Mas podia até ter mais, porque esse texto é um texto riquíssimo da palavra de Deus, que Deus fala tanto e trata tanto com a gente, e você certamente será abençoado nesse dia também. Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E o pastor Joel escreve a seguinte aplicação na agenda Apacentar: toda conquista e consequentemente exaltação é resultado de renúncias que foram feitas. Jesus focou no trono que lhe estava preparado por Deus, por isso ele conseguiu renunciar à alegria de benesses temporais. Este é o único caminho para a glória. Renunciar àquilo que é ilícito e até a algumas coisas que são lícitas e temporais, para preservar aquilo que é eterno. Jesus disse para juntar tesouros no céu. Meus irmãos, nós temos que focar naquilo que temos como mais precioso e mais importante. É a realidade que nós precisamos viver. Se você tiver como mais importante as coisas dessa vida, foque nessas coisas. Porém, você estará focando só para essa vida, viverá só para essa vida, e daqui a pouco essa vida passa, essa vida vai embora, e aí o que resta a você colher é as coisas que já foram colhidas, e aí não vai ter mais colheita, não vai ter mais plantio, e aí aquilo que está preparado para aqueles que não viveram segundo a vontade de Deus e não creram em seu nome, é literalmente o lago de fogo e enxofre, é uma vida longe de Deus. Porém, aquele que crê em Jesus e acredita e quer viver a eternidade com Cristo, quer viver a salvação em sua plenitude, estar com Jesus na boda do Cordeiro, estar com Jesus ali sentado junto com os santos, se você deseja e quer isso, você precisa ter foco. E quando nós temos foco, naturalmente, aquilo que é o motivo do nosso foco é deixado para trás as coisas que não são foco. É interessante que o Felipe e a Thalita fizeram lá na gravação do avisamento, que eles começaram desfocado, e aí de repente eles focaram a câmera, e aí se deu para se ver tudo limpo. Mas o que se viu? Aquilo que estava em foco. Mas, se a gente for pensar, tinha muitas coisas ali ao redor deles, que não foram apresentadas aí. Eles estavam numa sala
que não estava aparecendo tudo naquilo que estava aparecendo na câmera. Tinha mais coisas ao seu redor, mas algo estava focado. Algo estava chamando em atenção, algo estava ali apresentado. Assim também é aquilo que nós focamos. Quando nós focamos em algo, naturalmente nós deixamos coisas para trás. Isso é o que? Renúncia. Nós renunciamos aquilo que está do lado, mas que não é precioso, que não é importante, que não é para aquele momento. Então a renúncia é natural quando se há foco. Quando se há foco, há renúncia. Porque quando se há foco, há um alvo, há algo que você quer alcançar, e aquilo é o primordial. E quando você coloca algo como primordial, naturalmente as outras coisas ficam como secundárias, e naturalmente você vai abandonando essas coisas, porque o motivo do seu foco, o motivo do seu alvo, aquilo que é o que você mais quer, vai ser principal, e você naturalmente vai deixar as outras coisas. A renúncia, ela precisa haver, e ela será algo real na nossa vida quando nós tivermos foco na palavra de Deus, quando nós tivermos foco em Jesus. Uma vida de renúncia começa quando entendemos que o preço de sangue na cruz me comprou por inteiro e já não sou mais de mim mesmo. A vida da renúncia cristã, da renúncia em Cristo, ela começa quando eu tenho entendimento que o preço que foi pago na cruz do Calvário, esse preço foi pela minha vida. E esse preço me comprou por inteiro. E eu já não sou mais de mim mesmo. Gálatas 2, versículo 20 diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está escrevendo à igreja de Gálatas aqui, está literalmente falando, eu tinha uma vida, eu vivia de uma forma, mas agora essa forma não é a igual ao que eu vivia antes. Por quê? Porque algo aconteceu. E o que aconteceu, Paulo? Cristo me comprou, o amor de Deus me comprou, o sangue na cruz me comprou. E agora eu não vivo mais para mim mesmo, porque eu não sou mais de mim mesmo. Isso é, eu renunciei todas as coisas, porque Cristo pagou pela minha vida. Pagou a minha salvação. Pagou o preço que eu não podia pagar. E agora eu vivo pela fé. Agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse que me amou e esse que se entregou por mim. E aí, o apóstolo Paulo está falando o quê? Então agora eu vivo uma vida de renúncia. Por quê? Porque eu renuncio à minha carne, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio tudo aquilo que porventura pode me afastar de Deus, ou tudo aquilo que não me leva para perto de Deus. A renúncia precisa ser completa para que nada atrapalhe o nosso foco. Lucas 14, versículo 33, Jesus diz: assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Dura essa palavra no sentido, se nós olharmos e vemos o quão complexo é isso, porque renunciar Jesus não está falando assim, renuncie o dinheiro, que é uma situação. Jesus não está falando assim, renuncie a sua conta bancária, ou renuncie os seus bens. Ele não está falando para você, renuncie talvez o seu amor e o seu desejo por comida. Não, renuncia. Não, ele não está falando uma coisa. Jesus está falando, aquele que renuncia tudo. Há uma renúncia completa para ter um foco, para ter alvo, para ter meta. Precisa haver uma renúncia completa. Então quer dizer que eu vou renunciar a todas as coisas, não vou ter mais nada, Paulo. Então eu vou viver aqui nesse mundo sem trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. A renúncia começa quando nós verdadeiramente colocamos o alvo do nosso foco como principal. E nós não perdemos o foco. Por mais que eu possa trabalhar, e eu vou trabalhar nessa vida, o meu foco, o meu alvo é Cristo. Por mais que eu possa ter dinheiro, é difícil juntar, mas ter eu posso ter.
Por mais que eu possa ter tudo isso, meu foco não é o dinheiro. Eu não posso focar. Não posso focar. Tem alvo, Léo, daquela casa própria, em nome de Jesus, né? Mas esse não é o foco principal. Eu posso trabalhar para buscar e comprar uma casa, mas eu não posso colocar ela como o principal. Eu preciso renunciar a esses sonhos, esses projetos, se isso for me atrapalhar a conquista da vida eterna, a vida eterna com Cristo, o viver em Jesus, o conhecer Jesus. A essas coisas, se porventura atrapalharem a minha vida com Deus, eu preciso renunciar. É preciso entender que nada é mais importante que conhecer Jesus e alcançar a vida eterna. E desta forma renunciamos às coisas desta vida para alcançarmos as celestiais. Filipenses 3, o verso 7 ao 11 diz: mas o que para mim era lucro, e isso considerei de perda, por causa de Cristo, na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e a ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição dentre os mortos. O que é mais importante para você? Paulo, por mais conhecimento, por mais entendimento, por mais sabedoria, por mais dos seus predicativos, por mais daquilo que tudo que ele estudou na sua vida, ele olha tudo isso e ele coloca como lixo, coloca como esterco, porque para ele o que era lucro não eram as coisas dessa vida. O que era lucro era ter conhecido a Cristo. O que era lucro era ter a certeza da salvação mediante a fé. E ele colocou isso acima de todas as coisas, renunciou a todas as outras coisas. Por mais que vivia com esse conhecimento, por mais que contemplava aquilo que ele já tinha adquirido, mas nada disso se tornou maior e era maior do que ter Jesus e conhecer Jesus. Como o pastor Joel falou aqui, é preciso ajuntar um tesouro celestial. Coloque o seu foco nas coisas eternas, renuncie àquilo que te impede de alcançar o céu. Mateus 6, versículos 19 a 21 diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que Deus te dê graça, meu irmão e minha irmã, para viver o Evangelho, para querer cada dia mais juntar tesouros nos céus, aonde isso seja superior a todas as coisas, e que nada, todas as outras coisas sejam renunciadas para ganhar as coisas eternas. Vamos viver nessa terra conquistando, realizando e fazendo, mas sobre todas essas coisas, o nosso viver é Cristo Jesus. E a oração do dia é pelo despertar de vocacionados para o ministério pastoral, para que os vocacionados tenham a disposição da vontade direcionada a fazer renúncias. Curva essa cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, te louvamos por tudo que o Senhor é. Pedimos graça, bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha guiar e conduzir, Senhor, o nosso viver. Que possamos, Senhor, renunciar às coisas dessa vida para viver a Ti, Senhor. E também pedimos, Senhor Jesus, abre os olhos do coração e abre, Senhor Jesus, o entendimento daqueles que são vocacionados, foram chamados para o pastoreio, Senhor. Senhor Jesus, desperta, Senhor, esses Teus filhos para que eles possam se colocar em prontidão, renunciando todas as coisas para viver segundo a Tua vontade e segundo o Teu chamado, Senhor. Que isso, Senhor Jesus, seja uma realidade da vida daqueles que são vocacionados a viver para Ti, Senhor. E assim eles possam se entregar por inteiro, renunciando tudo, Senhor, para ganhar
somente, Senhor Jesus, Senhor Jesus, aquilo que é a tua vontade. Abençoa-nos, Deus, guia em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, glória a Deus, meus irmãos, que você seja abençoado nesse sábado, que Deus te dê graça, que você viva uma vida de renúncias, priorizando a Deus e focando o céu. E que a graça seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lembrando que domingo nós temos os nossos 2 cultos, às 10 e às 19 horas, como eu já falei, e que você possa estar aqui em nossa igreja local, cultuando o nosso Deus, em nome de Jesus. Curva essa cabeça, estenda suas mãos palmadas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que unifica todos os crentes em toda a face da terra, seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e tamo junto.